Me mostra o que é motocross. Este é o local da largada. Aqui você fica com mais uns 10 malucos que ficam tentando te desconcentrar. É maluco. Depois vem o aviso de 30 segundos. O seu coração acelera. É como se estivesse saindo do seu peito. Você olha na grade. Parece uma eternidade, esperando ela baixar. Mas a essa altura, eu só tento não pensar em nada e me concentro na vitória. Todo mundo aqui sai como se fosse um foguete e todos querem chegar primeiro naquela curva. Isso se chama holy shot. Então, se conseguir o holy shot, você vence? Não, isso é só o começo.